dia, bom dia, bom dia. Shalom, paz. Que a paz que excede todo entendimento esteja alcançando a sua vida neste dia de domingo, neste dia constituído como o dia do Senhor. E como sendo este dia, eu convido você a estar entrando na presença do Senhor nesta manhã de domingo. Você que escolheu essa boa parte de estar começando o dia com um devocional, entrando para aprender mais das coisas do reino, das coisas do Senhor. Aquele que sente a sede no seu coração de estar mais próximo e descobrindo os segredos do papai que ele só revela para os filhos. Eu convido você a estar entronizando o seu coração neste momento. Vai compartilhando a live, eu vou estar compartilhando agora, até ir chegando mais pessoas, para eu estar iniciando esse devocional. Bom dia, irmão Euler, paz. Seja bem-vindo a essa live de devocional. Eu quero iniciar essa live hoje fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu nível de adoração? Qual é o seu nível espiritual? Em que nível que você se encontra? Qual é a sua necessidade de busca no Senhor? Quem o Senhor é para você neste dia de hoje? É a pergunta que eu quero te fazer. Bom dia, Firley. Shalom, amada. Paz, seja bem-vindo. Por que eu iniciar essa pergunta? Qual é o seu nível de busca, o seu nível de conhecimento através da palavra do Senhor? Qual é o nível de necessidade no seu interior de estar buscando a presença de Deus, de estar conhecendo mais profundamente aquele a quem você chama de Pai? Qual é o seu nível? Um certo dia, o Senhor Espírito Santo se revelou a mim através do livro de Ezequiel. Elane, bom dia, shalom, seja bem-vinda. Certo dia, o Espírito Santo se revelou a mim através do livro de Ezequiel. Tem uma parte que fala que Ezequiel foi chamado para estar entrando, na água, e ele estava com a água nos pés, depois nos tornozelos, nos joelhos, depois na cintura. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei nadar, mas a partir deste momento que o Senhor se revelou para mim dessa forma, eu decidi, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero ir mais fundo com o Senhor, eu quero te conhecer, eu te chamo de Pai e eu quero te conhecer. E o Senhor, Ele está disponível para todo aquele que buscar Ele em espírito e em verdade. Antes de eu entrar nessa live aqui, eu estava adorando e o Senhor me visitou, o Espírito Santo me visitou aqui de uma forma sobrenatural. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou me recompor? Como que eu vou conseguir fazer esse devocional? Porque quando a gente é cheio, é tomado da presença do Espírito Santo, a gente começa a embargar a voz, a gente começa a entrar no Santo dos Santos, e eu consegui atingir esse átrio hoje. Então, assim, é algo surreal, sobrenatural que o Senhor, quando Ele nos visita e Ele nos inunda com a presença do Espírito Santo. E se você se permitir, você mergulhar mais fundo com Ele, Ele quer derramar amor sobre a sua vida. Depende da sua busca, depende do seu nível. Ontem eu falei a respeito do avivamento. O avivamento, ele tem que começar entre você e Deus, não somente entre eventos, entre momentos que você está dentro da igreja, não. É você e Deus na sua casa, quando você decide adorar Ele em espírito e em verdade, quando você decide declarar o seu amor por Ele, falar o quanto você ama Ele e o quanto você quer conhecer dEle. Seja bem-vinda, Nayara. Bom dia, a paz. Bom dia, Leidiane, paz. Então, é o nível da sua adoração, é o nível da sua entrega, é o nível do desejo do seu coração é que vai despertar o espírito que está em você. Às vezes o seu espírito está dormindo e ele precisa ser acordado. É o nível de busca, é o nível que vai corresponder
de como eu estou com o Senhor, o nível do desejo de querer aprender mais do Senhor, aprender mais da palavra dele, que é a verdade dele revelada a mim e a você. Quando eu decidi colocar esse devocional aqui de manhã, foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Por que pelo livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios ele nos traz o entendimento de muitas falhas nossas. E aquele que for apto a discernir a palavra do Senhor e entender e falar diante do Senhor: Pai, eu preciso aprender mais do Senhor. Eu falho muito, eu erro muito. Eu preciso que o Senhor me ensine. E se eu não estiver aprendendo, pega na minha mão. Me ensina a dar os primeiros passos. Como uma criança, quando está aprendendo a escrever, eu ainda não tenho coordenação, mas me ensina, me mostra o caminho que eu devo seguir e vem através da palavra. Hoje nós estamos vivendo os últimos tempos, nós precisamos lavar as nossas vestes, nós precisamos nos alinhar com o Eterno, nós precisamos estar avivados, primeiramente, para depois a gente querer buscar um avivamento externo. Primeiro eu tenho que conhecer o meu Pai dentro de mim, dentro da minha casa. Porque quem eu sou aqui vai refletir quem eu vou ser lá fora. Amém? Então hoje eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia em Provérbios. Eu vou estar fazendo hoje a leitura do capítulo 2. Ontem eu trouxe explicando, né, do que se tratava o livro de Provérbios. Eu vou estar trazendo agora, eu vou fazer a leitura do contexto de Provérbios antes de eu estar fazendo a leitura do capítulo. Amém? Fala assim, ó. Provérbios é a antologia de ditados sábios, conselhos, instruções e advertências do antigo Israel. É estruturado como um manual para um jovem em começo de carreira. Tudo indica que o rapaz está na idade de ingressar em uma profissão, e alguns dos provérbios parecem ter a intenção de ajudá-lo a progredir em seu trabalho. Embora Provérbios seja uma antologia de Israel, não foi criado apenas para os israelitas, mas para todos. O livro traz apenas algumas referências a instituições e conceitos israelitas específicos, como a aliança, a história da redenção de Israel e os elementos formais de sua religião, como os sacrifícios e as expiações. Provérbios complementa a religião formal de Israel com conselhos práticos. É uma coletânea de ditados de diversas épocas e de diversos contextos sociais. Vários provérbios individuais têm como contexto original a corte do rei e tratam de questões relacionadas a esse ambiente. Alguns provérbios remetem a um contexto familiar e se encaixam melhor no âmbito agrícola. Outros ainda dizem respeito às esferas do comércio, dos negócios e das diferentes ocupações. Provérbios oferece sabedoria e orientação para o sucesso em todas as áreas em que o rapaz do antigo Israel pudesse se envolver durante a vida. No entanto, é um texto perene, com importantes aplicações para os leitores de hoje. Quem é esse povo? Quem é esse antigo Israel? Sou eu e a você, os gentios escolhidos por Deus, para ter acesso à promessa, para ser trocada a nossa identidade como sendo filhos de Cristo. Assim como Deus um dia trocou a identidade de Jacó, que era um trapaceiro, e passou a chamar ele de Israel, assim também Deus ele quer trocar a sua e a minha identidade. Graças a Deus, eu sinto que ele já trocou, porque eu sou filha. Hoje eu me reconheço como sendo filha dele. E muitos de vocês aqui também já são filhos. Mas muitos que podem acessar essa live ainda não teve um encontro genuíno com ele e possa querer ter o desejo de entender do que eu estou falando, de trocar a identidade e passar a ser chamado Israel, filhos da promessa do Senhor, tendo direito a acessar as promessas do reino. É para isso que o Senhor nos dá essa exortação e nos ensina em Provérbios. Agora eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 2. Começa assim, ó. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e aguarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvido à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Por que ele estava pedindo para a gente guardar os mandamentos como se fosse um tesouro?
Porque os mandamentos do Senhor, ele nos dá uma direção a qual nós devemos seguir. Ele nos mostra o caminho designado por Deus. Ele nos mostra o princípio, os princípios de Deus. E tudo aquilo que não agrada ao coração de Deus. E tudo aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. Por isso que ele pediu para a gente guardar como se fosse um tesouro. E hoje esse tesouro, ele está tatuado na tábua do meu coração. Porque através da graça constituída por Jesus Cristo, estes mandamentos foram resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esses 10 mandamentos que o Senhor constituiu a Moisés lá no Monte Sinai, hoje está tatuado dentro do meu coração. E como que eu vou saber? Através da palavra, através da leitura, através do alimento diário, através do que nós estamos fazendo aqui hoje, alimentando através da palavra. E eu tenho buscado esse alimento, porque eu preciso que o meu espírito esteja fortalecido. Aí agora lá no versículo 3 fala assim, ó: clame por inteligência e peça entendimento. Para aquele que não entende a palavra, peça ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi aquele que inspirou a palavra. Para todos os escritores está escrevendo os livros da Bíblia. Então peça ajuda para ele, é ele que vai revelar, porque ele é o Espírito da verdade. E ele vai te instruir em tudo aquilo que você não tiver entendimento. Tô lá no versículo 4 agora. Busque-os como a prata, procure-os como tesouro, como a tesouros escondidos. Por quê? Porque a revelação não é um simples livro. A palavra, ela é a revelação de Deus. Ela foi feita para ser revelada e não somente para ser lida. É um livro, mas a partir do momento que você abre ele e busca ele em espírito e em verdade, pedindo a direção do Espírito Santo, ele se torna uma revelação, a própria boca de Deus falando conosco. Ela é viva e eficaz, é uma palavra viva, que ela se renova todos os dias. No versículo 5 fala assim, ó: então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Cada dia que eu leio mais a Bíblia, maior é o meu temor com meu Pai. Maior é o entendimento que eu vou adquirindo através dessa revelação, porque eu vou entendendo quem eu sou e quem Ele é. Quanto mais próxima dele eu chego, menor eu fico. Lá no versículo 6: pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam, porque a palavra de Deus, ela mostra onde eu devo e onde eu não devo colocar os meus pés. Ela mostra em quem eu devo e em quem eu não devo confiar. Então ela nos protege, ela nos guarda. No versículo 9: então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né? Pois a sabedoria entrará em seu coração, o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento protegerá você e a mim. No nome de Jesus, que quanto mais eu conheço, mais eu vou sendo protegida. Lá no versículo 12, está acabando. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam de um rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. A pessoa que ela não anda no conhecimento, no entendimento e na sabedoria de Deus, ela tem amor à perversidade, ela tem amor ao pecado, ela tem amor ao erro, ela nem sequer enxerga que está fazendo errado. Aí já é constituída e reconhecida como iniquidade. É por isso que nós precisamos estar pautados na palavra, estar alinhados na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela se revela a nós e nos mostra o caminho ao qual nós devemos seguir todos os dias da nossa vida. Amém? A paz, bom dia para vocês que estão entrando agora. Leiliane, Gleice, seja bem-vinda. Aqui no capítulo 15, no versículo 15, fala: suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. As ações do mundo, os caminhos do mundo
são os caminhos tortuosos que levam somente à perdição, à queda. A própria palavra, ela se revela a nós como falando que um abismo ele chama outro abismo. E quando a pessoa decide andar no caminho fora de Deus, os caminhos são caminhos da perdição. É o caminho que leva à perdição, que leva à derrota, à queda. Suiane, bom dia, amada. Saudade, seja bem-vinda. Então, quando a pessoa está fora do caminho de Deus, ela anda no caminho da perdição. A maldade começa a ser gerada dentro dela e ela começa a desfrutar dos prazeres da carne, de tudo aquilo que o mundo oferece e não entende aquilo como sendo contrária à vontade de Deus. Aí ela é tomada por uma iniquidade, porque o pecado, quando ele não é consciente, ele vai enraizando e vai tornando encravado dentro do coração da pessoa. A pessoa, ela fica cega, porque a própria palavra fala que o inimigo, o nosso inimigo, ele cega o entendimento, para que a gente não venha entender a verdade genuína, que é a verdade de Deus, para que a gente não entenda que a gente está fazendo as coisas erradas. Por isso que a gente fica desnorteado e cega. Ele ensurdece a gente, cega a gente, e a gente começa a dar só ênfase ao pecado e vai só afundando e trazendo desgraça para minha e para sua vida e para os familiares e para a descendência. É isso que o mundo oferece. Mas com Deus não. Com Deus ele traz o entendimento, a luz da palavra e nos mostra o caminho ao qual nós devemos seguir. E tudo aquilo que é emboscada e armadilha. No capítulo de ontem eu li a respeito disso, né? Dos jovens. Quando um jovem convida o outro para fazer um roubo, para fazer um assalto, e ainda fala, eu vou dividir com você. Se você tiver curiosidade, não leu, lê o capítulo anterior, Provérbios capítulo 1, que você vai ver isso. E tá tudo ali. Fala a respeito da gente não ouvir o conselho dos mais velhos e dos nossos pais também. Porque toda pessoa que não segue o conselho dos pais e dos mais velhos, o destino é perdição, é queda. Agora eu estou aqui no versículo 16, fala assim: a sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. O que está falando aqui? A pessoa que ela está pautada na sabedoria, aqui está falando da mulher, mas é a mulher e o homem. Quando ela está pautada ali debaixo da sabedoria de Deus, ela entende que todo relacionamento fora do casamento, todo olhar cruzado fora do casamento é adultério. Ela já entende que tem armadilha ali, que tem laço de Satanás ali. Ela entende, Deus não está nesse negócio. Mas se ela estiver cega, vendada pelos pecados, um dia eu fui essa cega, eu estou falando aqui, não estou apontando, porque um dia eu já estive nessa posição. Ela não enxerga isso como sendo pecado. Ela se sente até a última bolacha do pacote e esquece que essa bolacha pode estar quebrada. Porque ela aceita os pratos que Satanás coloca diante dela. Entendeu? Aí o que está acontecendo hoje? A maior parte dos relacionamentos estão sendo destruídos. Casamentos da juventude, por quê? Porque fica trocando de casal o tempo inteiro, procurando um novo, achando que vai achar o perfeito e nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser perfeito. Os defeitos que você não encontrou em um, você vai encontrar em outro. O que você não encontrou em outro, você vai encontrar em outro. E às vezes vem até piores. Quantas mulheres hoje estão sendo vítimas de feminicídio? Muitas. Por estar procurando a perfeição. E a perfeição só é encontrada em Deus, que é o nosso Senhor. Aqui no 18, fala assim, ó: entrar na casa dela leva à morte e a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará o caminho da vida. Está mostrando aqui o homem que se dá o desfrute ao adultério. Principalmente um homem que vai se dar o desfrute com uma mulher casada. Ela tem alguém. E esse alguém pode chegar de repente e ceifar a vida dele. Ou então as consequências podem ser dolorosas. Quantas pessoas estão perdendo famílias por conta de prazeres momentâneos? Só pensando em satisfazer a vontade e o desejo da carne por conta de 5 segundos de êxtase. Porque se for 5 é muito. A onda do prazer. É muito rápida. Aí depois vem o arrependimento, já é tarde, já perdeu a família. Aquele que ainda arrepende, porque tem os ainda que não arrependem. E continuam fazendo, refazendo e repetindo. Aí no 19... o homem é que a visita está perdido, né? Por conta disso, porque o marido pode chegar a qualquer momento e pegar do ato do adultério.
No 20, portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. O que está falando aqui? Está falando no dia do grande dia, o dia do julgamento, do grande julgamento. O Senhor vai arrancar esse povo aqui da terra, o povo que não andou nos desígnios e nos caminhos dele, nas primícias dele, que são os princípios dele. Gislaine, bom dia, amada. Eu estou falando boa noite, gente. Eu costumo fazer live de noite e eu esqueço. Shalom, seja bem-vinda. Então, o que Deus está falando para nós? Vai chegar o dia do juízo, em que ele vai fazer nova todas as coisas. Primeiro ele vai arrebatar a noiva dele, aqueles que decidiram andar nos caminhos dele, aqueles que decidiram colocar os caminhos na presença do Pai. Ele vai pegar aqueles, vai levar para junto dele e vai fazer a justiça para aqueles que ficarem aqui no grande dia do juízo final. E ele vai renovar, ele vai fazer nova todas as coisas para colocar somente o povo genuíno dele, somente o povo purificado dele. Porque ele está fazendo escolha. E ele já está fazendo essa escolha. Já está chegando o dia. O grande dia está chegando da volta do Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido esta palavra. E entendido o que eu chamei a atenção de vocês lá no início. Para o avivamento individual primeiro. Não somente em eventos. Mas o avivamento interno. Você e Deus. Tem um louvor que eu estou ouvindo aqui. Esse é o louvor da minha vida. Eu vou aumentar só um pouquinho e você aproveita esse momento e adora um pouquinho. O Senhor, Ele quer te encher nesta manhã. Basta você dar lugar para Ele. Mergulha mais fundo na presença dele. Mergulha nos rios de água viva que só o Espírito Santo pode nos dar. Este rio que jorra, que vem de dentro para fora, nos lavando, nos purificando e despertando em nós o desejo de estar mais próximos, de estar mais famintos e sedentos da presença dele. E ele quer te visitar aí hoje, agora, neste momento. Basta você dar lugar. Eu te convido a você colocar a mão no seu coração agora, que eu vou estar orando pela sua vida. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor me visitou nesta manhã, que o Senhor me visitou e eu estou sentindo a tua presença fluindo aqui, Pai, como rios de águas vivas, como corrente de eletricidade. Eu ministro agora sobre a vida de todo aquele agora que crê, que exercitar a sua fé, que o Senhor possa estar alcançando agora ele aí, aonde ele está. Traz o convencimento, porque é o Senhor que traz o convencimento. Declara para o Senhor, para ele: Senhor, eu preciso de ti, se revela a mim, aviva o meu coração, Pai. Me ensina a lavar as minhas vestes, me ensina a me purificar, me ensina a andar nos caminhos que o Senhor designou para mim. Me perdoa dos meus pecados. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Fala para ele está te visitando aí agora nesta manhã. Contempla a presença dele, contempla. Aleluia, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos amar tanto assim. Obrigado, Senhor, mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama tanto assim. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter deixado, Pai, este manual de instrução que é a tua palavra, a qual eu amo tanto. E é a palavra que se revela todos os dias e se renova todos os dias, que ela é viva e eficaz e nos mostra quem nós verdadeiramente somos, para que nós não tenhamos uma fé fingida. No nome de Jesus, eu declaro uma bênção sobre a sua vida hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo da verdade. Aleluia. Eu estou tomado pela graça do Senhor. Eu estou cheia da presença do Senhor aqui. E eu espero que você tenha sentido pelo menos uma porção e que você possa estar buscando Ele em espírito e em verdade. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida, porque todos os dias é a permissão dele sobre a sua vida.
Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você, numa manhã de domingo, você ter escolhido estar aqui, experimentando e fazendo parte do banquete do papai, que é através da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se você foi edificado por essa live, manda ela para alguém, ela vai ficar salva aqui. E esteja compartilhando, tá? Amanhã eu vou estar aqui 9 horas da manhã novamente, trazendo o capítulo 3 de Provérbios. Eu creio que esse tempo vai ser um tempo de total transformação na minha e na sua vida. Amém? Basta você crer. Deus abençoe o seu dia. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor, juntamente com a sua família. E que as graças e as bênçãos do Senhor sejam repousadas sobre a sua casa. Deus abençoe. Até amanhã.